Aleluias, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite vamos falar com o nosso Pai. Primeiramente vamos atualizar aqui o TikTok para não cair a nossa transmissão. Prontinho, atualizado. E vamos falar com o nosso Pai, para daqui a pouquinho nós estaremos entrando na palavra também. Querido Deus, maravilhoso, eterno e soberano Pai, Senhor, neste momento, ó Pai, na Tua presença que aqui eu estou, Senhor Jesus, nesta hora maravilhosa, eu estou aqui para lhe pedir perdão, Senhor, por todos os meus pecados, pelas minhas faltas e falhas cometidas. Meu Deus, neste momento, eu olho para dentro de mim, Senhor, e vejo que eu sou fraco, pobre e pecador. Mas eu sei, meu Pai, que quando nós se humilhamos na Tua presença, o Senhor nos levanta. O Senhor nos coloca de pé. O Senhor perdoa os nossos pecados, porque a Sua palavra nos fala que aquele, aleluias, que clama ao Senhor, recebe a Tua misericórdia. E é por isso que nessa noite eu estou aqui na Tua presença, Pai, a entregar a Ti as minhas fraquezas, os meus pecados, porque reconheço que eu sou pobre e pequenininho na face dessa terra. Sou apenas um grão de areia, em frente a um oceano tão grande que o Senhor construiu. E neste momento, ó Pai, eu venho confessar ao Senhor todos os meus pecados. Eu também, neste momento, agradecer a Ti, meu Deus, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor concedeu na minha vida, nesse dia, e pelas lutas enfrentadas e vencidas, Pai, porque eu sei que cada uma delas vencida é o Senhor que estava no controle. A cada uma das lutas, das provas vencidas, foi o Senhor quem venceu por mim, porque o Senhor está no controle da minha vida. E cada uma luta, cada uma prova vencida, eu sei que é o Senhor que venceu, porque eu sozinho sou incapaz de vencer uma prova sequer. Mas eu sei que o Senhor, aleluia, não perde uma luta sequer, porque o Senhor, quando está no controle, não há muralha, não há barreira, não há mar vermelho que fica, aleluia, intacto. Porque quando o Senhor chega, tudo, aleluia, obedece à Tua ordem. Jesus, quero Te agradecer a Ti agora, pelo pão de cada dia que o Senhor me ofereceu para alimentar a minha carne nesse dia. Quero Te agradecer também, meu Pai, pela vida, pelo fôlego de vida que eu estou respirando neste momento. Eu sei que é o Senhor que tem colocado sobre mim. Meu Deus e meu Pai, quero Te agradecer também nesta hora, pela água que saciou a minha sede. Quero Te agradecer pelas vestes. Quero Te agradecer pelo teto que está em cima, me cobrindo a minha cabeça agora. Quero Te agradecer, meu Pai, aleluias, pela saúde, pelos livramentos que o Senhor tem me entregado. Te agradeço pelas bênçãos conquistadas. Te agradeço, Deus, pela minha família, meu Pai.
Agradeço ao Senhor pela minha esposa que o Senhor colocou do meu lado. Toma ela nas tuas mãos a cada dia, abençoando o caminho, a vida dela. Ah, Deus querido, Deus amado, toma nas tuas mãos, Senhor, nessa noite, o meu sogro ali na roça, minha sogra. Visite eles ali, Senhor. Visite as filhas, a Keira, o Tiago, o neném, seu filho ali, toma nas tuas mãos. Abençoe também, Jesus, a Leila, o Geraldo, os filhos ali. Ah, toma nas tuas mãos, proteja, guarda. Visite a Aparecida, o Denis, as filhas agora, toma nas tuas mãos, Senhor. Visite também, meu Pai, nesta hora, Jesus, a todos os moradores ali daquele córrego, daquele lugar. Vai visitando ali, Senhor, a cada uma das famílias que ali reside agora. Pai, toma nas tuas mãos essa cidade de Itamaratiba. Toma os moradores dessa cidade nas tuas mãos. Toma os meus vizinhos nas tuas mãos, da esquerda, da direita, do fundo, da frente. Toma nas tuas mãos a família de cada um, Pai. Toma nas tuas mãos essas casas que te pertencem, esse teto que aqui te pertence é seu. Essa moradia é sua, Pai. Proteja este lugar, colocando os teus anjos para acampar ao redor desta casa. Ah, Senhor, cobrindo aqui com o teu sangue, Jesus, para que nenhuma obra do inferno, para que nenhum mal se aproxime deste lugar, porque se aproximar, são destruídos pelo poder do teu sangue e dos teus santos anjos, que guarda este lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma nas tuas mãos o empresário dessa cidade, o prefeito, os vereadores, o hospital dessa cidade, os pacientes, os médicos, visite agora. Ah, Senhor, toma nas tuas mãos, irmãos em Cristo Jesus dessa cidade. Ah, Senhor, meu Deus, visite a minha terra natal, cidade de Água Boa, aonde estão ali meus primos, minhas primas, minha irmã que está ali, a Cleidiana, visite ali agora, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor. Ah, Jesus, ao encontro ali de cada um, meu Pai. Toma nas tuas mãos o prefeito e o vereador daquela cidade. Toma nas tuas mãos a cada um dos meus amigos que ali estão. Aqueles que eu não conheço também, meu Senhor conhece por dentro e por fora. Pai, toma nas tuas mãos nosso estado de Minas Gerais, nossa capital mineira, Belo Horizonte, todos os moradores daquele lugar, Senhor. Visite, Senhor, a cidade de Nova Serrana. Ah, Senhor, aonde estão ali meus irmãos. Ah, Pai, visite ali meus irmãos. O Edilson, Pai, a esposa, os filhos. Visite ali agora toda a família. Toma nas tuas mãos a minha irmã Cleonice, o marido, os filhos. Visite agora minha irmã Ivanete, o Antônio, o Igor. Toma eles nas tuas mãos ali, Senhor. Visite a minha filha, Pai, a mãe, o marido, que o Senhor venha proteger e guardar nessa noite. O Elis, meu irmão, a esposa, o filho, o Claudinei, a esposa. Toma ele nas tuas mãos agora, Pai. Visite toda a cidade de Nova Serrana, no modo geral. O prefeito, o Fábio Avelar, os vereadores, os empresários ali daquele lugar. Visite meus amigos que ali estão, a família de cada um deles. Ao encontro deles agora, Pai, protegendo e guardando no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Ah, Senhor da glória. Visite também, Senhor, a cidade de Perdigão, aonde está meu pai e a minha mãe ali. Visite eles ali agora, Senhor. Visite meu pai e a minha mãe ali, o Gustavo, que ali está, ali naquele lugar, tomando as tuas mãos, protegendo e guardando no nome do Senhor. Visite ali agora, Pai. Toma eles nas tuas mãos, guardando com teu santo poder e com tua glória. Visite a mim também, a minha irmã, que ele está na cidade de Perdigão, a Maria. Toma ela nas tuas mãos, o Alexandre. Ah, Senhor, o Celso. Visite, Senhor, agora, Pai. Toma nas tuas mãos o Walter, a Valdeína, a sua esposa. Toma nas tuas mãos o Wagner, que está na cidade de Capelinha, a esposa, Pai. Toda a família deles ali, que o Senhor venha proteger, guardar no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toma nas tuas mãos meus seguidores aqui do TikTok, meus amigos aqui, seguidores, companheiros, joias raras, preciosas, que a qual a ti pertence, ó Deus. Visite eles agora, a família deles, o lar de cada um deles agora, Pai.
Eu não sei o que eles necessitam, mas o Senhor sabe. Visite aqui também meus amigos, seguidores aqui do Kauai. A cada um dos meus amados seguidores dessa plataforma, que o Senhor venha proteger agora a família, o lar de cada um, tomando eles nas tuas mãos, protegendo eles agora, Pai. Visite neste momento, ó Deus, guardando, protegendo a eles agora. Visite aqui meus amados, queridos amigos da plataforma do Facebook. Toma agora nas tuas mãos, Senhor, a Ivanete que está aqui na plataforma do Facebook, minha irmã. Toma ela nas tuas mãos, que o Senhor visite agora. Todos eles aqui, Senhor, que está na plataforma do Facebook. Toma cada um nas tuas mãos. Visite agora aquele que se encontra enfermo na cama de um hospital. Aqueles que estão sendo desenganados pelos médicos nesta hora, mas não está sendo desenganado pelo Senhor como médico dos médicos. Visite agora este médico. Visite, Senhor, essa médica, essa enfermeira, toma eles nas tuas mãos agora. Senhor, toma nas tuas mãos aquele que se encontra nas viagens, nas rodovias, nas ferrovias, aquele que se encontra nos ares, nas aeronaves, aquele que se encontra nos mares. Toma nas tuas mãos dos navios, toma nas tuas mãos a direção deste ônibus, deste caminhão, toma a direção, Senhor, deste automóvel agora, Pai. Seja o piloto dessa aeronave agora, deste navio, Pai. Seja o piloto deste trem, Senhor. Guarda teus filhos, tuas filhas, os acidentes. Visita os policiais que estão nas ruas trabalhando, aqueles que estão nas empresas trabalhando nessa noite, ó Pai. Proteja, dá uma noite abençoada de trabalho. Meu Deus, meu Pai, toma nas tuas mãos também agora. Senhor, meus primos, minhas primas, ali na cidade de Perdigão, a cidade de Água Boa, meus tias, minhas tias, toma todos nas tuas mãos. Dá conhecimento da sua palavra para aqueles que não conhecem. Dá conhecimento da sua palavra para aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, Senhor. Entra no coração vazio, Senhor. Preencha, meu Pai, este vazio. Preencha, meu Pai, este vazio, este lugar que te pertence no coração deste homem, dessa mulher, nessa noite. Entra, meu Pai, preencha este vazio, meu Deus, agora, Senhor. Senhor, este homem, esta mulher, que se encontra vagando nas drogas, no álcool. Meu Deus, se aquele que se encontra debaixo das pontes dos viadutos, sem esperança, não vê mais sentido para a vida, não vê mais sentido de viver, Senhor. Entra agora, meu Pai. Entra agora, Senhor. Entra agora, Senhor. Meu Pai, vai ao encontro dessa pessoa, vai ao encontro deste homem, dessa mulher, que se encontra no frio, que se encontra no frio agora, que se encontra com fome, que se encontra, meu Pai, desesperado, que não vê mais solução, que não vê mais sentido de viver, que está pensando no suicídio. Repreende esse demônio devorador agora, no nome do Senhor Jesus. Diz a tua palavra que ele vem matar, roubar e destruir. Satanás vem matar, roubar e destruir, mas o Senhor vem dar vida, e vida com abundância. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, visite agora, Pai. Visite agora, Senhor. Visite neste momento este jovem, esta jovem que estão nas baladas agora, este adolescente que estão nas baladas, usando drogas, usando álcool. Meu Pai, livra, Senhor. Satanás, ele quer tirar a vida deste jovem. Satanás, ele quer tirar a vida desta jovem. Liberta, Senhor, das drogas, do álcool. Meu Deus e meu Pai, repreende esse espírito maligno, esse espírito do pomba gira, esse espírito do enxucaveira do inferno, esse espírito satânico, esse espírito do pomba gira, esse espírito do tranca-rua, esse demônio que tem fechado a porta do emprego, seja lançado por terra agora, no nome do Senhor Jesus.
Senhor, Senhor, esse espírito maligno, esse demônio que está lutando contra a vida deste homem e dessa mulher agora, esse demônio que está trancando a porta do emprego, esse demônio que está atrapalhando as empresas agora, seja repreendido no nome do Senhor Jesus. Senhor, repreende agora toda obra de macumba, toda obra de feitiço, toda obra de bruxaria, todo grupo satânico que opera nessa terra, seja repreendido, seja devorado pelo teu poder e pela tua glória agora, Jesus, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Repreende agora, repreende, Pai, todo poder satânico nessa terra, repreende todo espírito maligno nessa terra, repreende todo espírito do engano, todo espírito do adultério, todo espírito facioso, todo espírito da inveja, todo espírito maligno, arrancado agora no nome do Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Senhor, repreende agora, Pai. Repreende agora, Senhor. Repreende essa enfermidade. Repreende esse câncer. Repreende essa AIDS. Repreende essa doença incurável para a medicina. Repreende agora, Pai. Repreende agora, meu Deus. No nome do Senhor. Vai, Senhor, ao encontro agora deste homem e dessa mulher que estão nas prisões. Muitas das vezes arrependido pelo ato criminoso que cometeu. O Senhor possa salvar a alma desse homem e dessa mulher. Visite os missionários que estão, Senhor, no meio perigo agora anunciando a tua palavra. Os pastores que estão pregando a sua palavra com sinceridade. Toma nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus. Visite também agora, Senhor. Visite agora, Senhor. Visite agora, meu Pai, aqueles, meu Deus, que se encontram refugiados das guerras. Crianças que perderam seus pais, pais que perderam seus filhos por causa da ganância do homem nessa terra. Homens que se dizem ser poderosos, mas não são não são donos da própria vida. Não são dono da própria vida. Homens que dizem ser dono do mundo, mas não é dono da própria vida, porque ela se pertence. Senhor, mostra para esses gananciosos na face dessa terra. Mostra para eles que nem da própria vida eles são donos. E eles estão destruindo a vida das crianças. Eles estão destruindo, Senhor, o sonho dos pais de famílias. Eles estão destruindo, Senhor, nessa terra, o sonho dos teus filhos, Pai. Tirando o direito dos teus filhos alimentar. Tirando o direito dos teus filhos, Pai, ter um teto. Meu Deus, olha para os teus filhos. Repreenda o poder maligno nessa terra. No nome de Jesus. Aqueles que estão necessitados, aqueles que estão passando fome, como o Senhor enviou maná para o povo de Israel que estava no deserto. Irmão, Senhor, prepara agora o alimento para essa criança na África, Senhor, nos Estados Unidos, muitas pessoas necessitadas. Já diz um país rico, país, aleluias, dos Estados Unidos. Mas tem muitas pessoas necessitadas, pessoas passando fome, crianças necessitadas. No Brasil, Pai, quantas crianças necessitadas, com fome, muitas das vezes nesta hora chora pedindo pão para o teu pai. Chora pedindo pão para tua mãe. Teu pai e tua mãe não têm para dar. Muitas vezes estão desempregados. Muitas das vezes não têm, aleluia, o que oferecer. Diz o Senhor na sua palavra, meu Deus, que aquele, aleluia, que pede, aquele filho que pede o pai o pão, o pai não irá dar uma pedra. E se o filho pede para o pai um peixe, o pai não irá dar uma serpente. Meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, olha para o teu filho, para a tua filha agora. Senhor, olha agora, Senhor. Olha agora para o teu filho, para a tua filha. Derrama sobre eles a tua graça. Derrama sobre eles a tua misericórdia. Derrama sobre eles, Senhor, a esperança. Derrama sobre eles, Senhor, entendimento, para que eles entendam que só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez o céu e fez a terra. No nome do Senhor Jesus.
No nome do Senhor Jesus, e que assim seja. E que assim seja. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Gente, já estamos muito tempo aqui. Vamos entrar na palavra nessa noite. Vamos estar entrando na palavra de Deus nessa noite. Quero junto com você nessa noite meditar um pouquinho da palavra. Nós não poderíamos deixar sair aqui dessa transmissão sem deixar um pouquinho da palavra nessa noite. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Toda glória é dada a Ele nesta noite. Meus amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Ivanete, minha irmã. Outras pessoas entrou aí, não está dando para mim ver que está um pouquinho longe. Aqui no Facebook. Mas eu deixo uma boa noite para você e para sua família. Gente, eu quero deixar a palavra de Deus nessa noite para nossas meditações e para nossas vidas espirituais. A mensagem que eu quero deixar nesta noite se encontra no Evangelho de João, no Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 6, versículo 1. Essa palavra vem nos dizer nesta noite a multiplicação dos pães e peixes. O grande milagre que Jesus operou naquele dia. O grande milagre que Jesus operou naquele tempo. Mas Ele ainda opera milagre nos dias de hoje. Porque Ele diz na palavra: os milagres seguirão aqueles que creem. Meus amados amigos e irmãos, a palavra de Deus nos fala nesta noite. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileias, que é de Tiberiades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu dizendo: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que isto para tantos? E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e levantando, dando graça, e partiu os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhi os pedaços que sorvejaram, para que nada se perca.
E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que os sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou a retirar-se, e ele-se para os montes. Amados e queridos irmãos, amigos, esta palavra nos fala nesta noite, aleluias, que Jesus, ele estava com seus discípulos, e uma grande multidão. Eles estavam falando, pregando, ensinando naquele dia. E a palavra nos fala que havia 5.000 homens, quase 5.000 homens, somente homens, fora as mulheres que ele estava com certeza, as crianças. E a palavra nos fala que eles estavam muito tempo seguindo a Jesus, vendo os milagres que Jesus operava, muitos enfermos, aleijados, cegos, vinham até Jesus para ser curado. E a palavra nos fala que Jesus ali estava, pregando, ensinando aquela multidão, e ele viu que eles estavam com fome, e disse para seus discípulos, Filipe, Simão Pedro, que ele estava mais próximo a Jesus, ele disse, aleluias, aonde compraremos pão para estes comerem? E eles disseram para Jesus, às vezes até poderia achar os pães, às vezes até poderia achar os peixes para comprarem, mas eles disseram para Jesus, aonde nós vamos encontrar, aleluia, tantos peixes, tantos pães? Nós não vamos encontrar quantidade grande para alimentar tantas pessoas de uma vez só. Então Jesus, aleluia, só falou isso para provar, porque ele sabia que um grande milagre ele iria fazer naquele dia. E nós vemos, meus amados, que Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiro de pão não lhe bastarão. Filipe respondeu para Jesus, 200 dinheiro de pão não bastará para eles alimentar. Aonde nós vamos arrumar tanto dinheiro e tanto alimento para esse povo, para esta multidão? E a palavra nos fala que Jesus, aleluia, ele ficou quieto. Jesus, ele ficou observando o que os seus discípulos falavam. Mas Jesus já sabia de tudo. Jesus já sabia que ia operar um grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor. André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E nós vemos, meus amados, que Simão, aleluia, André, irmão de Simão Pedro, disse para Jesus, aqui tem um rapaz que tem 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. O que temos aqui é isto, 5 pães e 2 peixinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que isto para tanto? Aleluias, glória a Jesus. André ficou assustado. O que isso vai dar para tantas pessoas? É somente 2 peixes e 5 pães. E só de homem é 5.000, quase 5.000 homens. O que é esses 2 peixinhos? E estes 5 pães vai servir
para tantas pessoas alimentar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus respondeu e disse: mandai assentar os homens. E eles obedeceram a ordem de Jesus. Fizeram-lhe que todos os homens sentaram naquele lugar. E Jesus tomou os pães, aleluias, e levantando, dando graça, e partiu. E a palavra nos fala que os pães foi multiplicado. E os discípulos repartiram os pão. Ali a cada um deram de comer. Levaram para cada um ali pães para alimentar. Jesus, aleluia, multiplicou os pães. Assim ele fez com os 2 peixinhos também. A palavra nos fala que ele também multiplicou os 2 peixes. E todos os 5.000 homens alimentaram naquele dia. Fora as crianças, as mulheres que ali com certeza estavam com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E quando estava saciado, disse ao seu discípulo: recolhe os pedaços. Meus amados, ainda sobrou muito. Porque Jesus não faz obra, aleluia, incompleta, não. Jesus não faz nada para faltar, não. Jesus não dá um milagre para nossas vidas, para nós ser, aleluias, reclamando depois, para ser, aleluia, obra defeituosa, não. Jesus faz o milagre por completo. Jesus faz a obra por completa. E nós vemos, aleluias, que aqueles 5.000 homens se alimentaram. E ainda sobrou 12 cestos de pedaços de pães. A palavra nos fala que sobrou 12 cestos. E Jesus mandou que eles recolhessem os pedaços que sobraram. E deu 12 cestos, aleluia, cheio de pães. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela multidão ficou maravilhada. Os discípulos ficou maravilhados com aquele grande milagre que Jesus fez naquele dia. Meus amados, nós vemos que muitas pessoas, aleluias, pedem e não confiam no milagre de Jesus. Muitas pessoas, aleluia, têm pedido o seu milagre, têm pedido a sua bênção, mas não têm depositado a sua confiança no Senhor. Meus amados, nós temos que pedir e ter fé, temos que pedir e ter confiança, diz o Senhor, aleluia, na sua palavra. O salmista escreveu, disse, que nós temos que esperar com paciência. Pedimos e esperar com paciência, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Diz a palavra que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, que os pensamentos do nosso Deus são mais altos que os nossos pensamentos. É por isso que nós, aleluia, muitas das vezes não podemos desistir. Não podemos desistir de maneira alguma, porque na hora certa, aleluia, Ele faz o milagre acontecer. Muita gente diz aquele ditado que Deus tarda, mas não farta, de maneira alguma. Não existe isso. Deus tarda, mas não falta. Deus nunca tarda, Deus nunca falta. Deus é presente, Deus é no suficiente nas nossas vidas. Deus, aleluia, Ele está conosco às 24 horas, porque se Deus sair do nosso corpo, nós viramos pó. Ele está conosco 24 horas. Ele habita em nosso corpo, seja justo, seja ímpio. Aleluias. Às vezes você nesta noite questiona, você zomba, você fala que não acredita neste Deus. Mas eu falo para você uma coisa nesta noite. Você sem o fôlego de vida, que a qual pertence a Deus, você vira pó. Porque a nossa carne é matéria, a nossa carne é pó, a nossa carne é poeira. Aleluias. O homem, aleluia, sem Deus. Diz aquele louvor de Jair Pires: o homem sem Deus, ele é apenas pó.
O homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus, aleluia, ele não pode com nada. O homem sem Deus, ele não pode andar. O homem sem Deus não pode falar. O homem sem Deus não pode fazer algo. O homem sem Deus, aleluia, ele não pode, aleluia, amar. O homem sem Deus não pode, aleluia, questionar. O homem sem Deus não pode trabalhar. Porque o homem sem Deus, ele é terra. O homem sem Deus, ele é pó. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, meus amados, que nós temos que pedir e confiar. Temos que depositar a nossa confiança, porque na hora certa Ele faz o milagre acontecer. Jesus poderia ter feito o milagre dos pães há muito tempo, porque muito tempo aquele povo já estava com fome. Aquela multidão já estava há muito tempo acompanhando Jesus. E Jesus sabia que eles estavam há muito tempo com fome. Mas Jesus esperou a hora certa para fazer aquele grande milagre. Jesus esperou a hora certa para multiplicar os pães e os 2 peixinhos. Jesus esperou a hora certa, aleluias, para fazer, aleluia, os cestos sobrar de pedaços de pães. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite eu falo para você, às vezes o milagre está sobrando na sua vida, às vezes o milagre está sobrando na sua família, e você, aleluia, não quer compartilhar esse milagre, você não quer compartilhar essa vitória, você não quer compartilhar esta bênção, você não quer compartilhar esse grande milagre que o Senhor tem feito na sua vida, na sua família nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe o milagre de Cristo. Compartilhe o milagre de Jesus na sua vida. Louvado seja Deus. Muitas das vezes as pessoas só acham de postar foto no TikTok. São pessoas evangélicas mesmo, aleluia, que posta foto, aleluia, mas não tem coragem de postar uma frase falando da palavra de Deus. Pessoas que não têm coragem de postar, aleluia, a palavra do Senhor, que tem que ser levado ao nome de Cristo, que tem que ser levado, não é a sua beleza exterior ficará aqui neste pó. Você, quando a sua carne for destruída nessa terra, você vira uma caveira horrível, terrível, aleluia, você vira uma múmia, porque a nossa carne, ela é destruída. Você não precisa ser levado, você não precisa aparecer. Quem precisa ser levado é o nome de Cristo, como Ele diz com aqueles 10 que Ele curou, aleluia. Aqueles 10 que veio até Ele para receber o milagre, e Ele curou os 10, mas só um voltou, dando glória e agradecendo a Ele, mas os 9 não quis voltar. Às vezes nessa noite você só mostra a luz, sua beleza exterior. Você não sabe mostrar o que você tem por dentro. Você não sabe mostrar, aleluia, o que você carrega no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, porque por dentro, aleluias, é que nós temos que fazer diferença. É o nosso coração que tem que ser diferente. Aleluias. É o nosso coração que tem que ser transformado. Mulheres evangélicas aí, que está aí nas redes sociais, postando foto no TikTok, no Facebook, querendo aparecer. Eu falo para você nesta noite, porte aquele que tem que ser levado em todas as nações. Porte esta palavra, que é o manual que nos conduz para a vida eterna. Porte ela, compartilhe essa palavra. Louvado seja Deus. Nós vemos, meus amados, que aqueles quase 5.000 homens naquele dia ficaram maravilhados, ficaram, aleluias, muito, aleluia, maravilhados com aquele grande milagre. E com certeza eles saíram a compartilhar aquele milagre. Eles saíram para as ruas dizendo: este verdadeiramente é o profeta que nós precisamos. Este verdadeiramente é o profeta que vai mudar a face da terra. Este verdadeiramente é o Filho de Deus, aleluias. Que muitos profetas já veio e nenhum resolveram o problema, nenhum conseguiram resolver o problema, mas este verdadeiramente é o profeta que vai resolver a questão, aleluia, da humanidade.
Aleluia, glória a Jesus. A palavra nos fala, e vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia. Nesta noite faça isso também. Nesta noite, você que está aqui do outro lado da tela, você, aleluia, que está me acompanhando, faça isso também. Diga nessa noite: este verdadeiramente é o profeta que deveria, e que deveria, e que deveria, e que veio, aleluias, ao mundo. Glória a Jesus, porque Ele diz na sua palavra, Ele diz na sua palavra: eu vim, aleluias, para aqueles que estavam perdidos. Eu vim para aqueles que estavam perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nesta noite, Jesus não faz um milagre incompleto nas nossas vidas, não. Nós podemos tirar a nossa própria conclusão nessa noite. Muitas das vezes nós ficamos desanimados. Por que nós desanimamos? Todos nós somos pecadores, falhos, faltos na presença de Deus. Nós que somos, aleluias, carne pecadora nessa terra, nós não somos perfeitos, nós não somos santos, somos pecadores. Mas o que faz o homem, aleluias, reconciliar com o Senhor, é todo dia ele olhar para si mesmo e entender uma coisa: que ele é pecador, que ele é pobre, que ele é miserável, que ele, aleluias, sem Deus ele não pode nada. É isto que nos faz chegar até Deus, é isso que nos faz, aleluia, entender e conhecer este grande profeta, este maior dos profetas, que veio ao mundo para mudar, aleluias, o que tinha que ser mudado. O que tinha que ser mudado, porque para Deus não servia mais. Para Deus, aleluia, não servia mais, tinha que ser mudado. A lei para Deus não servia mais. E o povo vivia na lei. O povo vivia na lei de Moisés. O que Deus, aleluia, resgatou da lei, o que Deus tirou da lei e colocou na graça, são apenas os mandamentos. São apenas os mandamentos que Deus tirou da lei e colocou na graça que nós vivemos. E como nós vivemos na graça, a graça de Jesus, ali na cruz do Calvário, quando Ele disse: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. É quando Ele disse essa última palavra no Calvário. É quando Ele abriu, aleluia, com uma voz, aleluia, muito alta, e disse para o Pai: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala, meus amados, a palavra nos fala, minhas amadas, que naquele dia, que naquela hora, o véu do templo que simbolizava a lei, o véu do templo que, aleluia, simbolizava a lei, partiu. Diz a palavra que ele não partiu de baixo para cima, não, ele partiu de cima para baixo, porque Deus rasgou o véu do templo, Deus destruiu a lei naquele dia, e nós partimos para a graça de Cristo. E nesse dia nós vivemos na graça, e daquele dia em diante nós começamos a viver na graça, e nós vivemos na graça de Cristo. Nós vivemos na graça, e pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos. Pela graça de Cristo nós somos salvos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.
adianta nós caçar, aleluias. Volta, aleluia, porque não tem outro caminho, não tem outro jeito. A palavra de Deus é o caminho que conduz o homem para a vida eterna. Os homens que, nos dias que nós estamos vivendo, estão caçando todo meio, aleluia, de extraviar a palavra de Deus, caçando, aleluia, recurso dentro da palavra, para colocar o mundo dentro dos templos, para colocar, aleluias, as obras de Satanás no coração dos homens. Eles estão caçando, aleluia, eles estão dizendo até que a Bíblia, que a palavra de Deus está desatualizada, que ela precisa ser atualizada. Meus amados, todos os dias esta palavra, aleluia, não é ela que é atualizada, não. Somos nós que somos atualizados por ela. É nós que somos atualizados por ela. Porque todos os dias que nós abrimos esta palavra, nós encontramos, aleluias, novas mensagens que nos atualizam para a volta de Cristo, que nos atualiza para o grande dia do arrebatamento, que diz a palavra do Senhor. Aleluias, que vai haver, não tem jeito, vai haver um grande dia, que diz a palavra, que nunca houve um dia como esse, que jamais vai haver outro. Louvado seja Deus. Então, meus amados, eu falo para você nessa noite, ainda nós vivemos na graça. Muitas das vezes você me pergunta nessa noite, muitas das vezes você está me vendo aí do outro lado e me pergunta assim: como pode você dizer isto? Que Jesus vai voltar, que é a volta de Jesus, que isso nunca aconteceu, que nunca está acontecendo. Eu falo para você uma coisa: tira essa trava que Satanás está colocando na sua visão, tira essa trava que Satanás está colocando na sua audição, porque isso é Satanás está tampando seus ouvidos, tampando a sua visão espiritual, para que você não veja os acontecimentos. Olha ao seu redor, olha ao seu redor, olha que a palavra está se cumprindo. Nós estamos vivendo o penúltimo sinal da volta de Jesus, quando ele disse: por te multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Este é o penúltimo sinal da volta de Cristo. Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Gente, nós não estamos vendo mais as pessoas amar a Cristo. As pessoas estão no templo em busca de dinheiro. As pessoas estão no templo em busca, aleluia, de tesouros, de bens materiais. As pessoas estão no templo em busca, aleluia, de glórias terrenas. Eles não estão pregando mais sobre a volta de Cristo. Eles não estão pregando mais, aleluia, sobre arrependimento de pecado. Eles não estão pregando mais, aleluia, sobre renúncia. Se o próprio Jesus nos alertou dentro da sua palavra, se o próprio Jesus nos alertou e disse, aleluias, glória a Deus, o próprio Jesus nos alertou e disse, aleluias, das renúncias, que nós temos que renunciar, que nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Toma a sua cruz e siga a mim, aleluias. Ele diz também, glória a Jesus, sobre o inferno. Foi o pregador que mais falou do inferno, foi o pregador que mais pregou do inferno. Ele pregou mais do inferno do que do céu. Foi o próprio Jesus, porque ele alerta o homem, ele alerta a mulher do fogo, aleluias, que vai ser para a eternidade. Ele alerta o homem, ele alerta a mulher, aleluia, do fogo do inferno, que vai ser para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, eu falo para você uma coisa: os acontecimentos estão aí. Os acontecimentos estão aí. Jesus, quando ele falou dos acontecimentos, ele disse: não fiqueis assustados, porque é princípio de dores.
Mas quando ele ia terminar essa mensagem dos sinais, ele disse uma coisa, que essa mensagem que ele disse, enche o meu coração, aleluia, muitas das vezes, aleluias, de perguntas, aleluias, que a qual eu vejo as respostas dos próprios acontecimentos. É quando ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E outra coisa que ele disse, que a figueira iria ser sacudida, os frutos bons permaneceriam, os frutos estragados cairiam. Jesus, ele falou dos sinais. Ele disse, não fiqueis assustados, porque quando isso acontecer, é princípio das dores. Meus amados, mas há quanto tempo esses sinais estão acontecendo? Guerras, terremoto, maremoto, fome, pestes. Nós vivemos aí anos de pestes. Uma dessas pestes maior aconteceu no ano de 2018 para o ano de 2021. Quantas pessoas se foram, meus amigos? Quantas pessoas partiram? Quantas pessoas que naquela época ficaram assustadas? Não teve rico, não teve pobre. Todos ficaram assustados. Nessa hora o dinheiro não estava mais nos planos, porque eles estavam clamando o nome de Jesus. Eles estavam, aleluia, espirrando, clamando, ricos, pobres. E nós vemos, aleluias, que muitos partiram. Edilson, meu irmão, entrou aqui no Facebook. Deus abençoe Edilson, da cidade Nova Serrana. Deus abençoe Edilson, que entrou aqui no Facebook. Meus amados, e nós vemos, aleluias, que muitos naquele tempo, muitos naquela época, não estavam mais, aleluias, pensando no dinheiro, só estava pensando mesmo, aleluias, era na morte. Estava pensando mesmo, aleluias, era na morte. E Deus mostrou um pouquinho, aleluias, do que Ele é capaz de fazer, do que Ele pode fazer. Porque o nosso Deus, aleluias, Ele é amor. Nosso Deus, Ele é amor. Ele amou o mundo de uma tal maneira que foi capaz de desenvolver sua glória, enviar seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. Mas Ele é Deus de justiça também. Ele é Deus de justiça. É por isso que nós temos que falar, aleluias. É por isso que nós temos que falar dos espinhos também. Falarmos das rosas e também falarmos dos espinhos. Porque, aleluias, o nosso Deus, Ele é amor, mas é justiça. Meus amados e queridos, já está quase 3 horas que nós estamos aqui fazendo essa transmissão aqui nessa plataforma do Kawai, aleluias, do TikTok, né? E entramos na plataforma do Facebook também. E nessa noite nós estamos para encerrar a nossa transmissão. Mas eu deixo essa mensagem para você nessa noite. Eu deixo essa mensagem para a sua família, para que você venha refletir, para que nós podemos refletir, tomar para nós essa mensagem e guardar ela no nosso coração. Porque nós sabemos, meus amados, que muito em breve vai haver um grande acontecimento. Muito em breve vai haver um grande acontecimento
Porque diz a palavra que nunca houve um dia como esse, que jamais vai haver outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, toda honra, toda glória ao nosso Pai. Meus amados, eu quero encerrar aqui a nossa transmissão, né? Eu quero deixar um louvor para nós estar encerrando aqui. Quero que você medite na letra deste louvor, tá? Medite na letra deste louvor, esse louvor toca no nosso coração. Esse louvor toca na nossa alma, né? Não sei se o Facebook vai suportar esse louvor, porque nós sabemos que tem direito autorais, né? E quando nós colocamos música aqui no Facebook, sempre a nossa transmissão cai. Vamos colocar, se cair não tem problema, nós está para encerrar mesmo, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, gente. Muito obrigado por vocês ficarem comigo, né? Você aqui do Facebook, meus irmãos da cidade Nova Serrana, Edilson, Ivanete, outras pessoas que entrou ali, que não vendo o nome direito aqui, mas muitas pessoas entrou aqui no Facebook, né? Muito obrigado, Deus abençoe vocês aí de cidade Nova Serrana, Deus abençoe meus amigos aqui do TikTok, meus seguidores aqui do Kauai também. Gratidão a Deus por cada um de vocês aí, tá? Fica com esse louvor aí, tá? Deus abençoe cada um. Boa noite. Voltaremos na outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus. Vinda de Jesus, quanta surpresa, tristeza e pavor pra quem ficar. Notícias e manchetes nos jornais, o rádio e a televisão no ar, o acontecimento nunca visto. Em breve o mundo irá passar. Aquele que zombou e riu de nós, desesperado põe-se a perguntar: o que aconteceu à minha esposa? No leito só ficou o seu lugar. Na firma meu colega que era crente sumiu e ninguém sabe onde está. O filho não regressou para casa, o esposo desapareceu do lar. É tamanha a destruição, desastres pela terra e no ar. Meu pai me anunciava o evangelho, de repente eu não ouço mais falar. Mamãe que era crente me amava, nem teve tempo para me abraçar. Os crentes cultuavam na igreja, ficaram só os bancos no lugar. Sumiram passageiros e quem ficou
explicar. Mas vai aparecer quem já foi crente, só esses é quem poderão falar o que vocês acabarão de ouvir. Eu mesmo já usei muito pregar. Fiquei porque desviei-me do Evangelho. Arrependido posso afirmar, é Cristo quem arrebatou a igreja. Feliz foi quem estava a esperar. Gente, boa noite para vocês, a paz do Senhor Jesus. Fique com Deus, voltaremos numa outra oportunidade, assim se Deus nos permitir. Fique com Deus. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé. A cada ano, mais de 1 milhão de crianças menores de 5 anos morrem de desnutrição. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Este alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais